Atualmente, muitas espécies de animais estão ameaçadas de extinção. Ursos polares, girafas, rinoceronte de Java, gorilas e até mesmo a borboleta monarca. Essa ameaça é realmente preocupante e muito triste. Contudo, da mesma maneira como coisas trágicas podem acontecer no nosso planeta, também podemos ter ótimas surpresas, como o fato de que o urso panda não está mais ameaçado, o que também acontece com outras espécies de animais que pensávamos extintas. Hoje, ouviu falar traz boas notícias. 10 animais que pensávamos que haviam desaparecido, mas que foram vistos novamente na natureza. 1. Leopardo nebuloso. O lindo leopardo nebuloso, ou pantera nebulosa, é uma espécie que vive em Taiwan. Ele voltou a ser visto após 30 anos de desaparecimento. Esse animal migrou para as montanhas nos anos 80 quando seu habitat natural foi destruído. Mas ainda não há uma contagem exata do número de exemplares que existem. Como a espécie foi considerada extinta, está na lista de animais vulneráveis segundo a ICN, União Internacional para a Conservação da Natureza. 2. Canguru arborícola de Wondway. A Global Wildlife Conservation o coloca como uma das 25 espécies perdidas mais procuradas. E o faz com razão. O animal foi visto apenas uma vez, em 1928, quando foi registrado por meio de um desenho. Em julho de 2018, 90 anos depois de ter sido catalogado como extinto, o britânico Michael Smith registrou o Dendrolagus mairi pela primeira vez em foto em uma área inexplorada da Nova Guiné. Os especialistas acreditam que eles sobreviveram porque se mantiveram isolados em uma cordilheira. 3. Abelha gigante Wallace. Sim, uma abelha do tamanho de um polegar parece bastante visível, mas ela foi considerada extinta durante 120 anos. A abelha Megachile Pluto, mais conhecida como abelha gigante Wallace, homenagem ao seu descobridor, Alfred Russel Wallace, passou da categoria de animal extinto para vulnerável, segundo a Wiki, ao ser redescoberta em 25 de janeiro de 2019, por uma equipe de exploradores composta pelo fotógrafo Clay Bolt, o entomólogo Elio Iman. O mais curioso é que esse seria o seu segundo descobrimento. Em 1981, o biólogo americano Adam Messer descobriu 6 ninhos em Bacan, uma ilha da província indonésia das Molucas do Norte. A espécie era tão rara, que nem mesmo os locais sabiam que existia. 4. Tartaruga gigante de Galápagos de Fernandina. Em 17 de fevereiro de 2019, 100 anos depois de considerada extinta, essa tartaruga reapareceu. Isso aconteceu graças ao Giant Tortoise, um projeto da direção do Parque Nacional de Galápagos e da organização Galápagos Conservancy, que trabalha exclusivamente para localizar essa espécie. A tartaruga fêmea de aproximadamente 100 anos, foi deslocada ao Centro de Filhotes de Tartarugas Gigantes em Santa Cruz para ser cuidada, já que, segundo a Wiki, ainda corre perigo crítico. Uma grande descoberta de um animal que considerávamos extinto, e reaparece vivo para a felicidade de todos nós. 5. Pantera negra africana. A área de conservação de Loisaba, no Quênia, recebeu uma série de câmeras no começo de 2018 e, dessa forma, foi possível obter provas de que a pantera ainda existe. Eles conseguiram ver uma fêmea com as características do melanismo junto com um macho de cor normal. A última vez que o animal foi visto foi há 100 anos. Por isso a espécie era dada como extinta. O fotógrafo Wilbur Lucas viu o animal pela primeira vez na Reserva Natural de Laikipia. A espécie ainda está ameaçada e faz parte da lista de animais vulneráveis do IC, mas não está mais extinta. 6. Peixe selacanto. Um fóssil que ainda nada no mar. Não havia um registro dele que não fosse do período Cretáceo, os que vieram na forma de fósseis. Apenas em 1938 a espécie foi redescoberta viva. Ela se adaptou às mudanças da Terra de uma maneira incrível. Hoje em dia, existem 2 tipos de espécies, as duas ameaçadas, o selacanto indonésio e o selacanto de Comores. O primeiro está na lista de animais vulneráveis e o segundo, em perigo crítico, segundo a Wiki.
Alguns chegam a medir 1,5 metro de comprimento e pesam até 68 kg. Eles vivem em águas profundas, de 150 a 300 metros de profundidade. 7. Tagua. Esse mamífero sul-americano parece um javali, e teve uma história parecida com a do selacanto, porque não havia registro dele que não fosse em fóssil, até 1970. Na verdade, ele foi descoberto em 1930, graças às pesquisas do naturalista Carlos Rusconi, que descrevia os fósseis em seu trabalho As espécies fósseis argentinas de Tayassuidai, e suas relações com as do Brasil e da América do Norte. Foi graças ao zoólogo Raul Etzel que pudemos descobrir que a espécie ainda vive, em um artigo publicado na revista Science chamado Catagonus. 8. Petrel das Bermudas. Essa linda ave pelágica passa quase toda a sua vida sobrevoando os oceanos, e quase se transformou em uma lenda ao ser considerada extinta. Quando Cristóvão Colombo navegou pelas Bermudas, em 1492, havia por volta de 500 mil de casais da ave no arquipélago. A exploração humana e os porcos trazidos pelos espanhóis foram destruindo seus ninhos, fazendo, pouco a pouco, desaparecer a espécie. A boa notícia é que hoje em dia elas podem ser encontradas nas Bermudas, após 330 anos de desaparecimento. As aves foram redescobertas no começo do século XX, mas ainda são uma espécie ameaçada. A sua sobrevivência foi facilitada pela implementação de grandes planos de conservação, iniciados por Davi Beungati, um ornitólogo e naturalista que se transformou no primeiro oficial de conservação das Bermudas. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer alguns desses animais que considerávamos extintos, e descobrimos que eles ainda resistem ao passar do tempo, e à ganância do homem. Deixe o like, e inscreva-se no canal, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!